verso 35, Marcos 3, de 20 a 35. Assim nos diz: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-o, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Podei-vos assentar, todas e todos. Família é algo muito bom, né? Família é algo muito bom. Ficamos felizes quando estamos bem com a nossa família. Família é de fato algo muito bom. Como é bom poder voltar para casa, voltar para a nossa família. Como é bom nos sentirmos guardados, protegidos, queridos, acolhidos. Mas família também é um desafio, né? Família também é algo que nos desafia. Nem sempre os momentos são bons, nem sempre os momentos são alegres, nem sempre os momentos são festivos, nem sempre nós nos sentimos tão queridos assim, tão acolhidos assim, nem sempre nós nos damos tão bem. Quando a gente começa a debater sobre alguns assuntos, por exemplo, via de regra, a paz termina ali, naquele momento, naquele ponto, porque cada um quer fazer a sua opinião valer mais e aquilo que defende, né, ser tido como o correto, como o melhor pensamento. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos fala acerca de família.
Mais do que isso, nos fala acerca da família de Deus, da família de Jesus Cristo. Jesus nos convida a uma reflexão. É interessante que o texto começa falando da família de Jesus no que tange ao sangue propriamente, questão sanguínea, consanguínea, e termina falando da família como sendo a família de Deus, a família igreja, a família povo de Deus. Começa com família e termina com família. No meio há uma querela com as autoridades religiosas do tempo de Jesus, onde a gente vai ver Jesus falando acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele vai dizer que não há perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu queria destacar já num primeiro momento o que acontece aí no início do texto. Você pode acompanhar comigo a partir do verso 20. O texto diz que Jesus, então, ele volta para casa. Jesus está cada vez mais se tornando conhecido. Jesus está fazendo muitas coisas, realizando maravilhas, milagres, numa linguagem do Evangelho de João, sinais, e as pessoas estão cada vez mais andando atrás de Jesus, elas estão cada vez mais desejosas de seguir a Jesus. Claro que as pessoas que andam aí atrás de Jesus são pessoas que têm lá um monte de problemas, um monte de dificuldades. São pessoas que querem encontrar em Jesus a solução para os seus problemas. São pessoas que veem em Jesus a possibilidade de terem esperança, o que era algo incomum naquele contexto, dada as muitas opressões que essas pessoas experimentavam. Mas o texto diz que Jesus volta para casa, a multidão vai atrás dele. Era tanta gente que o evangelista vai dizer que eles não têm tempo nem de comer, nem tempo para parar e fazer ali a refeição eles têm. Tamanha era a demanda que vinha dessas pessoas que estão andando atrás de Jesus. E aí é interessante que os parentes de Jesus, a família mais próxima de Jesus, os parentes de Jesus, quando sabem disso, quando eles ouvem isto, eles saem para prender Jesus. E eles vão dizer que Jesus está fora de si. Lá no original, a ideia é dizer que Jesus é louco. Ele está ficando doido. Está fora de si. Ele está doido. E elas querem prender Jesus. Claro que a gente precisa ler esse ato da família de Jesus como sendo um ato de alguém que está preocupado com aquilo que pode acontecer a Jesus. Então, o que Jesus faz é algo que incomoda as autoridades religiosas e já começa a incomodar também as autoridades políticas. E os familiares de Jesus, eles vão tentar impedir que Jesus continue fazendo o que ele está fazendo. Então, isso tem muito a ver com a não identidade ainda revelada de Jesus. A identidade de Jesus ainda não havia sido revelada. Hoje, ler o texto é muito fácil, a gente está numa outra perspectiva, a gente está lendo de um outro ângulo, de um outro lugar. Os familiares de Jesus não, eles estão ali com medo de Jesus ser capturado
Eles estão com medo de Jesus sofrer consequências por aquilo que ele está fazendo. Mas isso não faz com que, de alguma forma, eles acabem ferindo a Jesus, magoando a Jesus e machucando a Jesus. Afinal de contas, eles chamam Jesus de louco. Eles não entendem e chamam Jesus de louco. Ele está fora de si, ele está maluco, ele está ficando doido. Eu queria destacar isso porque talvez a gente tenha aqui uma primeira lição importante do texto e que a gente pode trazer para a nossa realidade. Nesse primeiro momento, o texto nos convida a um exercício que visa a nossa maturidade, a nossa maturidade. Por que eu digo isso? Porque é infantil nós acreditarmos que nós não seremos feridos, magoados pelas pessoas da nossa família. Não é maduro pensar dessa maneira. Às vezes as pessoas da nossa família, elas nos magoam sem querer nos magoar. Mas magoam, nos ferem. Às vezes, o que a gente precisa é de abraço, de acolhimento, de ajuda, e elas vão nos repelir. Elas vão, em alguns momentos, nos ferir. Elas vão dizer coisas que vão doer em nós e vão doer bastante. Às vezes, tudo que a gente precisa é que a pessoa fique calada e nos ouça. Ou tudo que ela precisa é que nós fiquemos calados e ouçamos. E a gente faz qualquer coisa menos isso. A gente fala e magoa, e fere, e machuca. Isso não significa que nós não amemos, como também não significa que nós não somos amados. Não significa isso. Qual é o convite que o texto nos faz aqui? O convite é amadurecermos. E amadurecer aqui significa ter uma expectativa realista. Realista. Se a gente continuar tendo essa expectativa de que porque a pessoa, é da nossa família, é o nosso pai, é o nosso esposo, é o nosso filho, é a nossa filha, que porque ela é o que é, ela não vai nos magoar, não vai fazer algo de ruim conosco, a gente vai sempre ter essa expectativa frustrada. Porque as pessoas nos magoam e nós magoamos as pessoas, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Então, talvez a primeira lição seja essa. Jesus está ali diante dos seus parentes. E os seus parentes, que deveriam ser as pessoas, por estarem mais próximas de Jesus, deveriam ser as pessoas que melhor entendimento podiam ter acerca da identidade de Jesus. Afinal de contas, a gente está falando do ministério público de Jesus. Jesus já tem aí mais de 30 anos. Essas pessoas, que são as pessoas mais próximas de Jesus, que conviveram com Jesus por 3 décadas pelo menos, são pessoas que não entendem o que Jesus está fazendo e que chamam Jesus de louco. Ferem a Jesus. Se fazem isso com Jesus, por que é que a gente acredita que não farão conosco? Se a família de Jesus faz isso com Jesus, por que a gente nutre uma expectativa, de que conosco será diferente? Se a gente nutrir essa expectativa, certamente ela será
frustrado. Eu não vou nem aqui perguntar se você já foi magoado, ferido. Se eu franquear aqui a palavra, a gente vai ficar aqui, né, o dia inteiro falando das nossas dores. Então vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. E vamos para o segundo momento do texto. Depois que isso acontece, o texto vai dizer lá no verso 22 que os escribas, eles descem lá de Jerusalém, eles vão até Jesus e eles vão dizer que Jesus está possesso de Beelzebu, o maioral dos demônios. Esses escribas, esses religiosos estão preocupados com aquilo que Jesus está fazendo. Em outras palavras, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles começam a se sentir ameaçados por Jesus. E começam a acusar Jesus de fazer o que faz, porque eles estão vendo aquilo que Jesus faz, eles não têm como negar. Jesus está expelindo demônios, eles veem isso, eles não têm como negar. Eles estão vendo com os próprios olhos, eles estão vendo que as pessoas estão vendo, e eles, mais do que isso, estão vendo que as pessoas estão indo atrás de Jesus. Ir atrás de Jesus aí significa deixar de ir atrás deles. Então as pessoas começam a deixar de seguir essas lideranças religiosas e começam a olhar para Jesus e começam a ir atrás de Jesus. Eles estão incomodados com isso. E aí eles vão dizer que Jesus expulsa os demônios porque ele está possesso pelo maioral dos demônios, ou seja, é demônio expulsando demônio. Jesus, diante daquela fala, vai dizer, olha, isso não faz o menor sentido. E ele, através de parábola, ele vai, através de comparação, né? Esse é o sentido. Ele vai dizer, olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Bom, se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Então não é o demônio que amarra o demônio. Tem que ser alguém diferente do demônio para amarrar o demônio. Primeiro é preciso amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. E aí lá, a partir do verso 28, o texto vai dizer algo muito importante. Olha, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A pergunta é, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? E o próprio texto responde. O próprio texto responde. O apóstolo vai dizer, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus age, e a gente não identifica isso como sendo algo feito pelo Espírito Santo de Deus, e atribui ao demônio aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, isso é blasfemar contra o Espírito. O sentido aí é não identificar a ação do Espírito na vida, na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está agindo, ele está fazendo e nós não identificamos como sendo algo feito pelo Espírito Santo de Deus. Mais do que isso, atribuímos a algo ruim, maligno, aquilo que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Nós não identificamos como sendo uma ação do Espírito e atribuímos isso como sendo uma ação do maligno. Tem gente que adora botar a culpa no diabo. Conhece gente assim? Tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. E eu não estou aqui dizendo que
Quem faz isso está se autocondenando eternamente, não é isso que eu estou dizendo, que a gente não tem esse poder de mandar ninguém para o inferno, e que bom, que bom. Porque ruim do jeito que a gente é, se a gente tivesse esse poder, a gente mandaria. Nós somos assim, né? Sem poder a gente já manda, né? É porque não vale de nada esse mandar aí, mas a gente já manda. Mas você conhece gente que bota a culpa no diabo em tudo? Se a gente está passando por uma provação na vida, por uma dificuldade, aí é o diabo. Tropeçou, é o diabo. Né? O sujeito, às vezes, administra super mal a sua própria vida. Acontece alguma coisa, é o diabo. Ele é quem faz contra si próprio. Mas ninguém se olha no espelho e diz: a culpa é sua, você está colhendo aquilo que você plantou. É muito mais fácil colocar a culpa no diabo. Sempre coloca a culpa no diabo. E às vezes, quando a gente atribui ao maligno algo que acontece na nossa vida, a gente perde a chance de perceber, que pode ser que aquilo seja tão somente uma consequência do nosso ato. E é maduro se olhar no espelho e perceber que os nossos atos geram consequências e que nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você já parou para pensar que Deus pode estar moldando a sua vida através daquela dificuldade? Você já parou para pensar que nós podemos estar falando de uma ação direta do Espírito Santo de Deus? De estar ali conduzindo a sua vida e dirigindo a sua vida e lhe ensinando lições importantes que você precisa ter na sua vida, porque você vai precisar delas em algum momento da sua história. E aí, ao invés de nós identificarmos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente bota a culpa no diabo. Quando na realidade a gente deveria se perguntar o que é que Deus quer dizer para nós e ensinar para nós nesse processo de santificação, de amadurecimento na fé, o que é que Deus quer dizer para nós através daquele episódio ou daquele momento pelo qual nós estamos passando. Percebe como por vezes a gente não identifica a ação do Espírito Santo? Que é muito mais fácil, todas as vezes que nós passamos por um problema, é muito mais fácil dizer que a culpa é do outro e não entender que de alguma maneira Deus está conduzindo a nossa história também nesses momentos difíceis que nós enfrentamos. É interessante pensar nisso. E aí, a partir do verso 31, já para a gente finalizar, num dado momento, então, agora a família volta. Olha, a família está lá no início do texto. Aquela família que chama Jesus de doido. O texto vai dizer, olha, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles, sendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Provavelmente eles querem pegar Jesus e levar para casa. Para com esse negócio, vamos embora. Antes que algo de ruim aconteça. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Estão preocupados com Jesus, querem levar Jesus embora. Parece até a minha mãe, quando eu era mais jovem, ia para o baile funk escondido. Um dia eu estava lá no baile, alguém chegou lá e falou assim, cara, eu acho que vi sua mãe. Eu acho que vi sua mãe. Eu acho que a sua mãe está no baile. Não sei se ela está ouvindo, né? Mas eu devo ter, né, engatinhado por algum canto, saído por alguma porta, né? Para poder não ser pego lá, né? Imagina, vergonha. Minha mãe não gostava que eu fosse para o baile, né? Tá lá,
querendo me salvar daquele lugar e eu saindo escondido lá por um outro canto, de joelhos, né? Engatinhando. A família de Jesus vai lá para pegar Jesus e levar para casa. Olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não tem como dar certo. E aí, diferente, né? Obviamente, aqui o contexto é completamente diferente. Jesus responde: quem é minha mãe e meus irmãos? E corre então o olhar pelos que estavam assentados ao redor, e ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está aqui negando a importância da família consanguínea? Não, claro que não, não é isso. Jesus não está aqui falando contra a família, mas Jesus está aqui fazendo uma ampliação, nos chamando a uma reflexão mais ampla. Ele está falando da família de Jesus no sentido de ser a família de Deus. Ele está dizendo, olha, lá na família consanguínea, o que define o parentesco é aquilo que corre aqui, ó. É o sangue que corre, né? Às vezes a gente até diz assim, esse sujeito é um sujeito tão diferente que nem parece que é da nossa família, né? Nem parece que é sangue do nosso sangue. Tem disso. Mas o que define é o sangue que corre na veia aqui, ó. Na família de Jesus, na família de Deus, não. O que define não é o sangue que corre na veia, mas é o que a gente faz. São as nossas escolhas, são as nossas opções. O verso 35 responde: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é da minha família, o que Jesus está dizendo. Logo, o convite é esse. Você quer ser parte da família de Jesus? Você quer ser parte da família de Deus? Você quer ser povo de Deus? Gente de Deus? Gente de Jesus? O verso 35 diz exatamente o que você precisa fazer. É adequar a sua vida à vontade de Deus. Adequar a sua vida à vontade de Deus. O Calvino, reformador lá de Genebra, do século XVI, quando ele discorre acerca da oração, ele vai dizer que quando nós oramos, nós não oramos para alterar a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Nós oramos para nos colocarmos no centro da vontade de Deus. É para nós adequarmos a nossa vida à vontade de Deus. Que a gente pode não querer adequar a nossa vida à vontade de Deus e pode ficar se debatendo a vida inteira. E tem gente que fica se debatendo a vida inteira. E reclamando, resmungando a vida inteira. Sem compreensão das coisas, sem discernimento. E blasfemando contra o Espírito Santo porque não consegue identificar a atuação do Espírito na vida, na nossa trajetória, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O convite que ele faz aqui no final é: você quer fazer parte da família de Deus? Então para de blasfemar contra o Espírito, para de deixar de identificar a ação do Espírito na sua vida e faça uma coisa: permita que o Espírito haja na sua vida. Porque se o Espírito agir na sua vida, você vai adequar a sua vida à vontade de Deus. Claro que a gente vai se desviar, em algum momento a gente vai errar, nem sempre a gente vai acertar o alvo, a gente vai pecar. Pecar é isto, né? É errar o alvo. Mas a gente sempre vai estar buscando estar no centro da vontade de Deus. E como dizia o Calvino, todas as vezes que nós começarmos a nos desviar, nós vamos orar e a oração nos colocará onde? No centro da vontade de Deus. Esse é o convite que Deus nos faz,
Esse é o convite que Deus faz a você. Você quer fazer parte de uma família muito mais ampla do que a sua família consanguínea? Você quer fazer parte da família de Jesus? Você quer fazer parte da família de Deus? Coloque-se nas mãos de Deus e peça para que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. A partir de agora, você não vai buscar outra coisa que não seja adequar a sua vida à vontade do Senhor. Que assim Deus nos ajude, que assim o nosso Deus nos abençoe. Amém.